O objetivo deste vídeo é mostrar como se utiliza a tabela TED-Student. Primeiramente, vamos comparar a distribuição normal com a distribuição TED-Student. Então, aqui, a distribuição TED-Student é a linha preta contínua. E a normal é a pontilhada. Então, o que nós podemos perceber da tabela TED-Student quando comparado com a tabela normal? A tabela TED-Student, ela é menor aqui, né? E a tabela normal, por sua vez, ela desce e, nesse momento, rapidamente ela se aproxima do zero. Enquanto a tabela TED-Student, a distribuição TED-Student, ela demora mais para se aproximar do zero. Ela vai chegando mais lentamente. Para valores aqui altos, você vê que em algum momento as duas tabelas se aproximam, né? Para valores distantes do zero. Bom, vamos ver como que se usa. Primeira questão importante é a gente observar que a tabela que nós estamos utilizando é uma tabela bilateral. Então, tudo que nós vamos falar vale para a tabela bilateral. Existem outras tabelas que olham apenas um lado do gráfico. Daí, o raciocínio é diferente. Mas como nós vamos utilizar uma tabela bilateral, a gente precisa observar, quando você for resolver um exercício, que tabela você está usando. Se você pesquisar na internet tabela TED-Student, você vai encontrar dois tipos de tabela. Uma que é bilateral e outra que é unilateral. Você precisa saber que tabela você está usando. Então, esse vídeo aqui está voltado para a tabela bilateral. Então, a tabela bilateral está relacionado com o teste de hipótese bilateral, que é o teste que está testando a igualdade versus a diferença. Portanto, quando a gente olha a curva, a gente vai olhar para os dois extremos da curva, um para o lado direito e outro para o lado esquerdo. Então, esse é o desenho que se refere à nossa tabela. Então, o que a nossa tabela vai mostrar? A tabela TED-Student bilateral nos fornece os valores de T crítico, tais que a probabilidade de encontrar alguém entre mais T e menos T é 1 menos P. Então, o que você vai encontrar na tabela T? Diferente da tabela da distribuição normal, o corpo da tabela continha probabilidade. Na tabela T, o corpo da tabela contém o valor de T. Mas que valor é esse? É um valor de T tal que a probabilidade de encontrar a probabilidade de encontrar valores entre menos t e t é igual a 1 menos p. Para ficar mais claro, a gente vai dar um exemplo. Suponhamos que o nível de significância alfa seja de 5%. Então, se o meu teste é bilateral, esse 5% deve se dividir metade para cada lado. Então, eu tenho 5% aqui, 5% meu alfa, aqui eu vou colocar 2,5%, e aqui também eu vou colocar 2,5%. Então, 2,5 mais 2,5 dá os 5%. Ora, se eu tenho 2,5 para cada lado, corresponde a 5%, qual é o valor aqui do centro do meu nível de confiança? Meu coeficiente de confiança será 1 menos P, ou seja, 1 menos 0,05, ou, pensando em porcentagem, se o meu alfa é de 5%, essa parte central aqui vai ser de 95%. Então, a minha tabela está fornecendo, neste caso, o valor de T, vai fornecer o valor de T crítico, tal que essa probabilidade aqui no centro seja de 95%. Portanto, o nosso alfa do problema vai ser igual ao nosso P, que é igual a 5%. Olha aqui, ó, 5 dividido por 2. Olha o que diz aqui, P dividido por 2. Então, o nosso P vai ser
igual ao nosso alfa, vai ser igual ao nosso P, que por sua vez vai ser 5%. Então, é esse 5% que eu devo buscar na tabela. Só que a tabela, ela não tem uma novidade em relação à tabela da normal. Ela tem algo, uma novidade que se chama graus de liberdade. Então, o que são graus de liberdade? Corresponde ao número de elementos da amostra menos 1. Então, é n menos 1. Para ficar mais claro. Já a gente dá o exemplo. Então, na tabela, nós temos, aqui é a tabela, esta coluna do lado esquerdo contém os graus de liberdade. Então, esses números aqui são os graus de liberdade. E esses números aqui na linha superior são as probabilidades. Então, nossa tabela, a parte de cima é a probabilidade. A coluna do lado esquerdo contém os graus de liberdade. Vamos ao exemplo, então. Se nós temos uma amostra de n igual a 7, uma amostra de 7 elementos, com um nível de significância de 5%, o grau de liberdade vai ser n menos 1. Então, nós temos 6 graus de liberdade. Portanto, nós queremos encontrar um t, o t do teste T, com nível de significância alfa com um certo grau de liberdade. No nosso caso, vamos buscar um t de 5%, ou seja, 0,05, com 6 graus de liberdade. Então, vamos começar encontrando a probabilidade de 5%. Vamos aqui, 5%. 6 graus de liberdade. Vamos aqui, 6 graus de liberdade. Encontramos esse valor de t, que corresponde a 2,447. Então, para uma amostra de tamanho 7, com alfa de 5%, num teste bilateral, nós vamos ter o t de 2,447. A questão agora é, e se o nosso teste for unilateral? Ou seja, estou testando igual contra maior ou igual contra menor. Uma das duas situações. Vamos pegar como exemplo a situação nós estamos usando um teste unilateral, mas estamos usando uma tabela bilateral. É esse que pode causar confusão. Vamos usar a mesma tabela para tudo. Então, o teste é uni, mas a tabela é bi. Então, vamos dar o exemplo para alfa de 5% e uma hipótese alternativa usando menor. Então, eu quero só a parte esquerda da minha curva. Então, só me interessa esta região do lado esquerdo. O meu alfa é de 5%. Então, o meu nível de significância é de 5%. A probabilidade de eu cometer um erro é de 5%. Esse 5 está inteiramente aqui. Por quê? Porque eu só estou analisando um lado da curva, que é média menor que zero. Então, se aqui é 5%, quanto seria esta parte branca? Seria 45%. Ora, se esta parte é 45%, por simetria, esta parte também é 45%. Portanto, o meu teste aqui, essa região toda, será de 90%. Então, a minha confiança é de 90%. Logo, a probabilidade de eu cometer um erro é de 10%. Sendo assim, o meu P é de 10%. Outra forma de chegar nesse 10% é pensar assim. Se eu tenho aqui 5%, então aqui vale 5%. Aqui é P dividido por 2 igual a 5%. Ou seja, qual é o valor de P que dividido por 2 gera 5? Só pode ser 10. Então, novamente, chegamos ao P igual a 10. Também podemos pensar de outra forma. Se aqui é 5%, eu não estou analisando esse extremo direito, mas existe aqui 5% também. Então, 5 mais 5 dá 10. Sendo assim,
num teste unilateral, usando esta tabela bilateral, nós colocamos os 5% aqui. E podemos colocar também os 5% aqui. E concluímos que o nosso P é de 10%. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer a pesquisa na minha tabela? Vamos lá. Se eu tenho uma amostra de tamanho 7 com um alfa de 5, eu devo buscar na tabela, quando o teste é unilateral, não o 5, mas o 10. Então, ó, se tem graus de liberdade, vai ser 7 menos 1, 6. Na tabela, eu vou buscar o T de 10 para 6 graus de liberdade. Então, eu venho na tabela, no 10, 6 graus de liberdade, e chego que o valor do meu T é de 1,943. Diferente do anterior, que tinha dado 2,447. Conclusão. Se o teste for bilateral, o P que você vai buscar na tabela é o próprio alfa dado no problema. Se o teste for unilateral, o P que você vai buscar na tabela é o dobro do alfa. É isso aí. Obrigado.